Freguesia das Quatro Ribeiras, conhecida por Freguesia de Santa Beatriz Quatro Ribeiras, com uma área de 309 km², com aproximadamente 400 habitantes. Foi uma das primeiras, ou mesmo a primeira freguesia na Ilha Terceira, como também como igreja, a primeira, pela data nela inscrita de 1455 a 1460. Deixei a terceira, muito menino com meu pai e mãe, e nascer o sol e uma traineira, e gaivotas em volutas no vai-vem. O barco navegou com mestria, em águas asas com maré alta, com vinhos saltavam com alegria, não esqueci o barco terra alta. Nasci na terra de bravo, sem conhecer os toureiros. Os meus pais eram do Pico, da terra dos baleeiros. Angra, cidade encantada, onde primeiros laços dei. No meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim cavalguei. Olhando o mar e horizonte, vejo São Jorge e Pico entre as brumas, rochedos de bassalto, alto monte, onde gaivotas espanavam suas plumas. O barco navegou com mestria, em águas asas com maré alta, com vinhos saltavam com alegria, não esqueci o barco terra alta. Nasci na terra de bravo, sem conhecer os toureiros. Os meus pais eram do Pico, da terra dos baleeiros. Angra, cidade encantada, onde primeiros laços dei. No meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim cavalguei. Nasci na terra de bravo, sem conhecer os toureiros. Os meus pais eram do Pico, da terra dos baleeiros. Muito boa tarde, estou a falar com o senhor. Daniel Narciso Nunes Lopes, É natural daqui das Quatro Ribeiras. natural daqui, Já está com que idade, Sr. Daniel? 87. 37, hein? Está aí jovem para ser um rapaz de 20 anos. Vou fazer a pergunta que costuma fazer a muita gente, e já que é a sua idade. Fez escola? Tive 3 anos na escola, Então não fez a quarta classe, não fiz a quarta, mas fez a terceira classe, como se dizia. na terceira classe nessa altura. Porque não fez o resto porque foi que começou a trabalhar? Comecei a trabalhar. E trabalha na terra? E na altura ainda não era uma obrigação muito forte para ir à escola. Íamos andando. Portanto, saiu da escola e começou logo na terra, é isso que está a dizer, não é? Foi logo na terra, sempre toda a minha vida fui trabalhar na terra. E quando se fala sobre na terra, era na área de quê? Da agricultura ou era na parte da lavoura? Na parte da lavoura. Tinha uma lavourazinha pequena, até houve depois uma lei que as pessoas com
de 55 anos para cima podiam-se reformar. E aproveitou. Eu aproveitei, mas eu já tinha era 58. Mas aproveitei porque eu não tinha filhos, eu tinha filhas, só 4 filhas, que eu tenho 4 filhas. Ainda tinha homem para ter a continuação. Para ter a continuação. E ainda por mais ajuda, tinha uma na América e 3 no continente. O piorou. Piorou. E agora tenho só uma aqui e tenho 3 no continente. De falando das terras, o que é que se fazia naquela época em relação aos dias de hoje às máquinas? Mas naquela época as máquinas eram tudo feito manualmente. Era tudo com arado, charrua e grado. E com os animais. Vacas ou bois é que puxavam e é que se lavrava e é que se aparelhava as terras para o milho, para o trigo e para essas sementeiras que a gente tratava de sementeiras. E todas as sementeiras, para não esquecer do que vai dizer, todas elas eram feitas com pessoal. Havia pessoal com abundância para trabalhar na terra na época? Havia, sim senhor. Eu e outros da minha idade, todos os lavradores tinham um rapaz. E um rapaz que não tivesse, de pessoas que não fossem lavradores, eles queriam que fosse para casa de um lavrador que aprendia a fazer tudo, aprendia a lavrar, aprendia a ceifar, aprendia a fazer tudo da terra. Era a escola? A nossa escola era aquela, era assim. É uma freguesia rica em água e moinhos. Estes moinhos, lembra-se que havia muitos moinhos aqui. Recorda-te como era antigamente ainda o levar a farinha, o ir buscar e as carroças, isto tudo. A história daquele tio Cristo que tem ainda uma foto com ele, a carrocinha e o boi. Isso foi o último que aguentou com a carroça e o boi. Mas era uns tinham bestas, outros tinham bois. Ele não era o único que tinha bois que andava a fazer a distribuição de farinhas. Onde sabíamos que havia, eu penso que aqui neste lado daqui que havia 6 moinhos. Aqui neste aqui é abaixo da igreja. Eu estou a apontar com a mão também é mau. Uma pessoa fica. E para o lado lá, 1, 2, 3, 4, também parece que era 6. 6 moinhos tinha também. Uma volta de pelo menos 12, uma dúzia deles. Uma dúzia de moinhos. E as pessoas na época, portanto, estes moleiros só se dedicavam mesmo só a moer o milho ou também alguns também tinham terras e também ia para as terras trabalhar? Tinha alguns que já tinham sarrados e trabalhar, mas hoje vi, não sei como, porque era só cada um sem moinho. E eles iam até ao Raminho, que então virava aqui, era tudo, e com esses taleiros, e vi e ainda pagava renda do moinho com Nem todos tinham moinho? Nem todos tinham moinho. Aquilo era uma maquia que eles estavam, a maquia às vezes crescia um bocadinho mais da hora. Diziam que eles metiam mais à mão, era coisa para ir vendo. Recorda de minha mãe, muitas vezes esperava lá para o homem que a gente dizia que era aqui das Portas Ribeiras, que a carroça com a carroça e o boi. E então a minha mãe dizia, agora esqueci-me o nome dele. O Tio Cristo. Dizia, Tio Cristo, tu andas a roubar? Ele disse, não. E teria que posso tirar um bocadinho a mais, mas não roubei. Ela disse assim, vou-me dar de moleiro. Ela disse, posso-me dar de moleiro, minha filha, ainda depois de ladrão. Ele dizia essa história, assim. Isso era o que eles diziam. Mas voltando ao passado, na época havia milho e trigo com abundância nesta ilha. Havia também batatas, mas também havia muita pobreza. Muita. Havia pessoas que não sei como adivinham, pagavam 100 escudos de renda de casa. Era muito. É muito dinheiro. Minha mãe pagava 40. E eu só ganhava 20 escudos cada dia, que isto era escudos, não temos escudos. E uma casa de família, e se chovia não ganhava, passava muita necessidade. Muita. Vocês, depois de sair da escola, e já, rapazes, vocês tinham havia uma forma de não estar com as pessoas mais da idade. Havia os grupos de pessoas que jogavam lá as cartas,
conversavam pessoas mais de idade num quanto, e a canalha que antiga era a canalha, aqueles rapazes mais novos, com 12, 13, 14 anos, estavam afastados, não se podiam estar uns com os outros. A diferença para hoje, já no juntamente com o grande e com o pequeno, tudo junto. Vocês tinham um medo deles ou já achavam que vocês ficavam os carolos disso que se davam? Aquilo naquele tempo era assim. Até os pais e as mães eram sempre rigorosas para os filhos. É feito uma ditadura. Muito diferente quando eu queria já as minhas filhas. Já as criei. Já diferente, já diferente. A gente é fazer aquilo, vai. E a gente não tinha que abrir a boca. E tasquinhavam a gente quando era preciso. Ou não preciso. Mas tinha, era mau. Era mau. Isso quer dizer que não havia um diálogo entre o pai e o filho, nem a mãe e a filha. Portanto, cada um aprendia com os de fora aquilo que devia ter aprendido em casa. E estou a falar em termos de vida pessoal, de higiene, de limpeza e outras coisas más, de vida amorosa, não era ensinado nem pelos pais nem pelas mães. Ia-se aprendendo com os amigos, com as amigas, com a outra família. Em casa havia um tabu. Era um tabu. Eu aprendi muito. Depois a gente, até no resto de uma lavura, mas eu trabalhei por um homem que nunca mais me esqueço. Uma lavura, que ele também era pobre, mas foi a pessoa que me ensinou o mar todo. Era uma pessoa de saber ensinar. Aprendi muito com ele, na lavoura, que era o que ele sabia também, mas o meu pai e os outros meus tios e tudo parecido eram umas pessoas rigorosas para a gente. Parecia que não queriam bem aos filhos. Isto é uma verdade que eu estou a dizer. As criámos e a gente fomos andando, mas não é como agora, é uma coisa muito diferente. Não tenho, eu fico a pensar muita vez. Imagino muito antes atrás, muito anos atrás. E então ainda tinha uma outra coisa. Aquelas pessoas que tinham alguma coisa ainda queriam mais matar os que não tinham nada, ainda eram mais rigorosos e não tinham a coragem. Dão ajuda a uma pessoa que era triste. Eles tinham abundância, que a gente dizia que eram pessoas ricas, mas ainda queriam, era tirar a pessoa trabalhava mesmo sol a sol, ia para lá trabalhar, chegasse ao meio-dia e chovia, já não pagava aquele meio-dia. Isto era vergonhoso naquele tempo. Então até às 3 da tarde, pagavam às 3 da tarde? Era uma tristeza. E cheguei a ouvir, não ouvi pessoalmente, mas eu ouvi que havia pessoas que eram escolhidas para o trabalho. Tu vais, porque tu na Baixa já não tens a idade, já não tens o cabedal, etc. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tinha homens que eu ainda apanhei, mais para trás, que não eram tão terrendáveis a fazer o serviço, eles não os chamavam, eles ficavam em casa. As pessoas não são todas iguais. Uns sabe-se melhor num serviço, outros não, e havia umas certos homens que eu os conhecia ainda bem, que não eram tão terrendáveis e passava que na altura sempre havia mais serviço e uma coisa assim, mas ganhava um meio alqueirinho de milho, que ninguém pagava com dinheiro. É isso que eu vi agora também, depois do tocar, é do tempo ir à mexeria com os ovos, com o moinho, com as favas, depois fazer negócio dos homens. Aí com os ovos que se havia em casa era para comprar sabão e petróleo, não era para comer os ovos. Só quando a gente fazia os ondos é que tinha direito de comer um ovo, mas era só o que fazia os ondos, os outros não. Não? Os outros não tinham. Isto era assim. Pois essa é a história que esta malta nova, que anda todo dia preso nos telemóveis, etc, ouvir a história dos seus avós, não dão valor. Mas foi assim que se fez jovens, foi assim que se criou e foi assim que se desenvolveu para os dias de hoje eles terem aquilo que têm. E há um dar valor e há um de respeitar as pessoas mais da idade. Nesse aspecto, quando ia à mexeria levar os ovos e o moinho, fazia aquele negócio, era uma comunidade onde mesmo havia pouco dinheiro, e ali, mas há uma coisa que hoje se realça muito e o que não acontece, é que o vizinho do lado estivesse doente, os outros vizinhos ajudavam.
Aqui nas Quatro Vezes havia uma gente ali que era uma gente que era ruim, mas eram umas pessoas boas. Aqui na nossa vizinhança, aquela senhora, tia velha, que ainda a conheci, ia levar uma roda de pão alvo e uma vasilhinha de leite àquele vizinho que tivesse doente. Aqui a gente apanhamos que ainda havia gente boa, ainda havia de uns e de outros. Esta senhora aqui fazia isso, dava uma ajudazinha, porque ninguém tinha nada. Eu a lembro, e sou muito mais novo, de ver mulheres com uma certa idade, com uma bengalinha, com um bordão, com uma saca, e saca, estou a falar, não a saquinha, era uma saca, daquela saca de lona, a pedir pelas portas, davam pão, e pão, um pouco mais do que isso davam. E vinham por aqui umas socas de milho que davam a essas pessoas que vinham pedir. Aqui da nossa freguesia nunca dou razão de alguém ir pedir, mas vinha aqui de Alvalva e vinha de Pescado. Aqui de Alvalva vinha um casal de pequenos, que ainda são vivos, de certeza e ele vinha pedir para aqui, em pequenino, e mais um irmão. E é uns meleiros de Alvalva que vinham para aqui, é que os trazia e que levavam para lá com as sequinhas de milho que levavam ali. Havia miséria e havia fome na altura, mas no entanto as pessoas viam, não digo viver felizes, porque ninguém vive feliz quando não tem algo para se alimentar e ver os filhos alimentados, mas havia uma outra união, a família, os amigos que havia mais, chegavam-se mais na hora da refeição, estavam todos à mesa, conversavam, quando havia outros inventos, os inventos, era a folha de milho e pouco mais, juntavam-se e conversavam ali. Era uma alegria para vocês? Era, e o dia da matança, a gente nem sequer dormia de noite. Essa noite não dormi por aquela coisa de comer mais uma coisinha naquele dia, e a juntava-se os primos e os tios, e era nessa altura, estava contente, e vi-me ali aquele 2 dias, que era o dia de matar o porco e o dia dos terroiros. Era aqueles 2 dias. E então, nesses sarões de milho, ajudava-se uns aos outros, e então cozia-se milho, para depois, quando acabasse o sarão do milho, comiam aquele milho cozido, as pessoas que iam ajudar a esfolhar o milho. O milho cozido, também quando iam apanhar o milho e apanhar as batatas, muitas vezes mesmo no cerrado, levava-se uma panela e a água e cozia-se a batata e levava-se algum peixe, alguma coisa, pão de milho, pão de trigo, algum quentinha, a água e algum vinho também quentinha, mas comia-se na hora do almoço todos ali num monte. No cerrado que eu apanhasse nunca se fazia comida. Fazia a comida em casa, e então as mulheres iam voar, ou estávamos a ceifiar, ou a sachar milho, ou isso que fosse, e iam levar num cesto uma tigela dentro com uma toalha, e a gente então no cerrado dava a volta e a tigela ali no meio, cada um ia comendo ali por seu lugarinho, ali aquela, comia ali o que tinha. Eu falei isso porque eu cheguei aí, um pai, minha tia, minha mãe, meu irmão na época, estou a falar há uns 50 e tal anos, à volta de 60 anos. Tu és muito novo. Eu estou com 67. 67. Eu lembro de ir para o Pico Viana, ficava longe, e então lá, a gente fazia lá, quando era a tirar a batata da terra, e os atadores, a gente cozia as coisas lá mesmo, aproveitava, levava o peixe já de casa, mas a batata era cozida mesmo lá. Eu agora não posso te perguntar umas coisas, já sei que anda de ver a gravar, que te perguntar de não para gravar. Ok. Mas de qualquer maneira, era isto assim, era isto. A gente ficava feliz aqueles dias, quando era pelas festas. Também era uma alegria, porque matava-se uma ovelhinha, fazia umas alcatras. Aquele dia enchia-se a barriga. Era aqueles dias que a gente comia o pinzinho de milho, mais ou menos sempre, apanhando. Pão de trigo não era muito, pão de trigo não. O trigo, nós e os outros assim parecidos,
era para pagar a renda, pagava-se a renda, era com trigo. Olha, Era cada um alqueire de terra, um saco de trigo. e o saco quantos filhos aqui era? Recorda-se? Era 60 quilos. 60 quilos para cada alqueire. Cada alqueire de Então, se 10 alqueires tinha que ser 60 quilos. era, logo estes vizinhos aqui tinham terra à renda, estavam a ser de pão ou de coisa, porque eles vinham com o carro de bois trazer aqui os sacos de trigo. Eles até tinham umas coisas grandes de pôr o trigo, que era um... Em alumínio, em zinco. Mas chamava o nome agora, não me recordo, mas não sei o que é. Mas os lavradores ficavam para cozer para o bolo e para a festa de verão e com o triguinho para tornar-se a miar. Falou-me de como nas terras lá, nas outras lá não tinham as toalhas, nem o sabão, nem a água para limpar as mãos. Nada, ela limpava as mãos nos feitos ou nas calças, uma coisa que me calhava. E não a perigo morreram que ainda estão vivos. Com o seu exemplo está bem vivo, não foi por causa de ter... E ainda tinha uma venenosa e que nunca morreu ninguém. A gente espalhava o trigo, desinfetava o trigo para não dar morrão. E com aquelas mãos sujas e comia nessa altura e comia aquele bocadinho de pão com as sopas e era com as mãos. Eu ainda estou aqui. É verdade. Ainda estou aqui, mas era muito mau. Depois é um homem que não ficou só pela terceira classe. Para si terminou em termos de estudo de escola, mas continua a ler, continua a gostar de saber e ter conhecimento. Gosto de ler. O que é que gosta de ler? O que é que gosta de aprender, de conhecer? No geral, o que é que gosta mais? A parte de história? Agora não posso dizer, mas eu sabia os reis de Dom Afonso Henriques, até o último e o nome das mulheres, o que eles faziam, filhos bastardos. Havia muitos. Só o João Rui que não teve filhos bastardos, que eu saiba. Mas gosto de ler. E depois, agora até tenho aqui um livro da Primeira Guerra Mundial. Eu vejo televisão, notícias e umas coisas, mas eu gosto de me entreter muito a ele. E então também tenho um quintal, também faço umas pequenas coisas. Vou mandando para... Vai-se entretendo no quintal. Na leitura que falou-me de ler e tudo, também gosta de conversar com outras pessoas, dialogar sobre alguns temas, ou as pessoas não ligam muito em termos disso hoje em dia? Não, tem pessoas que eu gosto muito de falar com elas, tem pessoas que ainda gosto de falar nestas coisas antigas. Esta gente nova não tem nada a ver. Daqui a uns 30, 40 anos, quem tem os 10, a partir dos 40, 45 já principia a amadurecer mais e já ficam mais calmos, até gostam do passado. Mas é preciso não perder o passado, porque se estas histórias do passado, como contou e outros já contaram, se for contadas já estão esquecidas. O que deixa restar é aquilo que se diz e aquilo que se faz. E mais do que um livro escrito, é a pessoa real. A sua história vale mais que a de um livro, porque a sua história está a contar aquilo que fez e que passou na sua época. O livro, o autor, para acrescentar uma coisinha mais, põe mais uma palavrinha, mais isto e aquilo, para dar mais uma pimenta. Mas aqui não é uma pimenta, aqui são os factos reais em que trabalhou e passou por eles. Eu vou dizer quando eu fiquei por minha conta e me casei, eu tenho 4 filhas, como eu já disse. Todas elas sabem o antigo, elas andaram na terra connosco, a tocar vacas daqui, vacas dacolá, a amanhã milho, a fazer tudo. Até é médica e tem todas muito boas, é verdade assim. Mas elas, ainda teve aqui uma agora ao dia do mês antes, que é a Marmonça, tem 49 anos. Mas ainda se lembra de tudo, quando ia para o Cerrado de Mas, eu e a mãe, elas foram criadas na terra e sabem que nos lugares que elas estão convenientes, elas falam com amigas que tenho e elas ficam a olhar para elas, delas saberem o que a terra produz aqui na nossa Ilha Terceira. Portanto, mas hoje em dia a grande mocidade nem sequer sabe o nome de uma peça que seja da lavoura e muito menos da agricultura, até se alguma gente sabe, não sabem aquilo que é. Eu ainda por acaso tenho ali tudo. Tenho o coarro, os arados, tem tudo ainda. Está mal amanhã, mas ainda tem tudo ali, a carroça,
ainda tem tudo ali. É isso, ficou tudo para ali, está tudo ali no Alpende ainda. Do passado ao presente há uma diferença muito grande, mas ainda hoje mantenho alguns amigos mais novos, claro que não, mais velhos não é muito fácil, ainda mantenho esse relacionamento de conversar sobre o seu passado, do tempo de escola, do tempo de namoricos, de festas, fala de namoricos e de festas. O namorico também na tua época era afastado uns moedos, não era? Era afastado, era de frente, não era. Agora já nascem encaixados uns nos outros. A gente era casava-se e namorava, mas era tudo sempre, ao princípio, uma coisa sempre desviada, uma coisa sempre ao longe, uma coisa sempre de frente. Depois do casamento e de trabalhar e as coisas todas, a vida torna-se diferente. As festas, é banco de festas? Não era, mas gostava de ver uma corrida de touros, também era como os outros. Touros, a corrida, que está-se a referir de praça ou à corda? Eu gostava muito de ver os touros de praça, para dizer a verdade, que fui alguma vez. Aquilo era uma coisa que a gente estava ali sentado e ver aquela gente a fazer aqui, por acaso gostava. Os touros de corda, já vi que não era assim muito amante deles. Fora o carnaval, era amante do carnaval, gosto do carnaval? Andei, fui em 2 danças e 2 bailes, gostava do carnaval. E falou-me de carnaval, 2 danças de cada mês, antes, o último carnaval, antes, iam as escadas de uns e outros, a provar um liquor, a bolacha, suada, aquelas coisas. Esse carnaval para ti tinha mais graça, tinha mais do que as pessoas andavam sentadas na cadeira a ver as pessoas a fazer aquele teatro. Havia muito convívio, porque as pessoas estavam com o pessoal. Eram todos amigos e as pessoas iam à casa dos vizinhos e andavam na freguesia, o que dizia que era correr intrudos. Falava era intrudos na altura. E gostava então, e depois faziam esses bailes e essas danças e olha, era uma... Mas é do tempo ainda no início de não haver danças nas sociedades, porque não havia sociedade. Não era havia. no caminho, era a dança de dia, Era no caminho. que era a dança de espada. Era no caminho. Depois mais tarde é que veio... Ver as sociedades. Nessas danças que andou, também havia os mascarados, também se mascarava e metia medo à canalha. Eu nunca cheguei a fazer isso, mas havia pessoas que faziam isso. Eu tinha medo dos mascarados quando era pequeno. Eu fugia com uma deles. Eles não tinham medo, eu era pequenino, eles não tinham muito medo. Eu tinha umas máscaras muito feias. Isso então eu nunca cheguei a fazer. No carnaval eu gostava porque minha mãe, minha tia, eu falo com minha tia porque ela veio com a gente, a minha mãe é que me teve, mas minha tia que me criou. As duas, mas era ela, a minha tia, que fazia as vontades quase todas. E então eu gostava muito porque elas faziam aqueles roçados com açúcar e também ia para a panela mexer. Faziam aqueles doces, que era na altura que eu podia comer o doce, beber o roçado, beber um liquor, bebia as comidas quando não apanhava esteira e ia lá. Eu ainda me recordo aqueles corantes vermelhos e verdes que comprava na farmácia para fazer aquelas coisas todas. E eu lembro-me depois do meu pai ir por causa de amigos e família, alguns faziam umas rimas, umas coadas, umas cantigas, mais isso, mais aqui, quer dizer, passavam aquela festa em casa de um dia e outro de teatro. Hoje em dia, cada um está no seu canto preso ao telemóvel. Deixando o carnaval, deixando o bolo, também era de ir ao bolo para estar lá na conversa, uma massa saladazinha, um copo de vinho? Sim, de tarde ia um bocadinho ao bolo. E ao bolo, era uma tradição aqui das 4 beiras. Ainda hoje, em toda a ilha? Ainda em toda a ilha. Do tempo de levar os 11 pães de cabeça, com florzinhas espetadas numa safata, com a toalha de renda em volta? Ainda fui desse tempo. Lá ainda se faziam nos pescoços, até 80, até perto de 80 fazia-se assim. Aqui, 80, foi ter para as chineses, foi ter para tudo, e o forno já não há, fornos não há chineses, não há nada, o forno não pode ir para lado nenhum, vem tudo da padaria. Portanto, e tem depois o Espírito Santo, tradicional daqui das ilhas, dos Açores. O Espírito Santo também gostava de ir aos terços, chegou a ir aos terços, aos pescoços ou à água e vão às corridas de pedra? Não. Não? Mas dava-se?
dava-se e pois, as pessoas também eram mal educadas, muito mal educadas numa altura. E na hora a pessoa melhor que os outros, mas nunca me deu para andar a correr a pedra a ninguém. Isso então. Eu nunca corri, mas fico ruim. Não, mas fazia isso. Aqui dizia que ia correr de Algova com pedras, que ia correr de Esquilto. Era uma coisa Mas que. eles corriam porque era assim. Quem vinha da Algova era forasteiros para aqui para a freguesia, quem vinha dos Pescoços. E as mulheres daqui da freguesia, as raparigas nesse caso, aqui das Quatro Beiras, ou dos Pescoços, olhavam para aqueles indivíduos que não eram de lá, com o que era natural. Também tinha raparigas de fora para a freguesia também olhavam. E então havia um ciúme, e esse ciúme pedra para cima. Pois eu fui sempre amigo com o pessoal dos Pescoços. O meu tio tinha vacas no Tamejol. E eu ia para essas vacas de Tamejol. E estes rapazes, menos da minha idade, já antes de ir para a tropa, eu conhecia todos e era amigo com muitos. Porque eu via ali muito nos Pescoços. Eu sempre gostei da freguesia dos Pescoços, porque ainda hoje gosto. Já não conheço lá muita gente, mas eu conhecia, a bem dizer, aquelas pessoas todas dos Pescoços. Era como se fosse aqui nas Quatro Beiras. E eu gostava da freguesia dos Pescoços, que ainda hoje gosto. Chegava a ir no tempo da vindima, para provar o vinho e uns pastos duros ou não? Tinha uns tios aqui na Rua Longa por aí abaixo, quando a gente ia para os estudos, eles mandavam a gente entrar e davam vinho para a gente boa, um tirrabão, uns tios por aí abaixo, que dá, isso então é verdade. Tinha pessoas boas. Quando falou para os estudos, chegou aí para os estudos dos Pescoços, que a cestazinha que é comida para comer, passar aquele domingo lá. No Porto dos Pescoços, íamos, e rapazes íamos, aquilo era uma tradição. Comia ali em volta de uns os vizinhos e amigos, todos comiam dali um bocadinho, cada um, o convívio que havia lá. E até pessoas dos Pescoços, que eram amigas, também às vezes estava ali, que também tinha muitos dos Pescoços, que também aqui do Pescoço, Brol, que a gente conhecia, e também com as suas cestas e para comer lá no Porto dos Pescoços, não era só o das Quatro Beiras. Sim, e que vinha de Algova, vinha até com um carro de bois, há anos para trás, vinha carro de bois aqui do lado de Algova para a festa do Porto dos Pescoços, que aquilo era a festa, talvez, na altura, mais forte da ilha. Era e é. A festa dos Pescoços continua a ser o arraial mais forte da ilha. Não há como, são 3,5 km de extensão. A grande maioria das pessoas não estão a ver os estudos, mas vão lá porque hoje vais lá na tarde. Portanto, vão lá por cada festa dos Pescoços. Não podem estar dentro da festa, estar nos arredores, mas é por cada festa dos Pescoços que vão lá. Continua a ser o arraial maior. E tenho dúvidas se a praia ou Angra alguma vez tem tanta gente. Eu estou a falar num dia só. Há uns anos atrás, isto agora é tudo com corda de frente, a canada do Porto, umas canadinhas que vinham. Que é Santo António, a canada de Mar e tudo. A gente vinha apertados, que não se podiam abrir de povo. E os carros da carreira está às 2, 3 da manhã a cartar Angra a praia. A gente vinha, mas a gente vinha a pé para as Quatro Beiras. Sim, mas isto era um aperto que parece mentira. Era um povo, uma coisa nunca. Para a ilha, para o tamanho da ilha, para a população, é muita gente. Era muita gente. E depois então a gente, houve uma altura, mas também não sei tudo, vinham as comoedas de Porto de Lei muito famosas. Em Porto de Lei fui forte em comoedas e as lajes também. E a gente das Quatro Beiras e ficava na sociedade. Era então na sociedade de Boas. Ficava lá. E então a verdade é assim. Aquelas pessoas, era um aperto, uma coisa muito séria, mas nunca ninguém dizia nada à gente. Aquelas pessoas dos São pessoas que não sabem. Se abrir, a gente estava ali, falava uns com os outros e estava mesmo ali apertados. Estava apertados porque eram as Quatro Beiras e os Pescoços. Mas não havia problema. Não havia problema. Quando falamos dos carros de bois, na época, os meios de transporte era o carro de bois que fazia. E fala-me de carros de bois, vocês coziam em casa.
como é, acartavam a lanhar às costas do carro de bois, como é que era aqui nas Quatro Rebeiras? Era das duas maneiras. Quando calhava, vinha de carro de bois e quando não tinha, acartava às costas. Dava para. Todas as semanas tinha-se de acartar que chover, fez sol, E vento ou todos os frio, dias se fazia lume. e todos os dias lume de lenha. Todos os dias lume de lana. E o ferro passado por lá, a sair as bradas aos para frente. Era como ferro com brosas. Era tudo. E que a roupa agora nem sequer precisa passar uma roupa de outra maneira. Estavas de ir ao forno. E às vezes lavava-o no domingo para vestir à segunda-feira, que vestia, não tinha grande coisa de roupa, não era como agora. Isto é uma abundância de roupa, uma coisa, não se sabe. Olha, muita coisa havia para a gente conversar, muita coisa havia para ver. Sei que tenho família lá para fora, para o continente, no caso das suas filhas, tem aqui uma. Tem também pessoal na América do Canadá e noutros lados qualquer, porque não estou na América do Canadá, que tem imigrantes. Outros países também têm açorianos. Uma mensagem para esse pessoal que está lá para fora, que já há muitos anos não nos visita, e há aqueles que nos visitam, uma mensagem para eles. Eu até por acaso, a América não tem ninguém agora. Mas tem amigos. Tem ruim. Mas tem amigos, ainda. O Canadá tem uns parentes e pouco. Tem um cunhado e uns sobrinhos, mas é muito pouca gente. Mas mesmo para aqueles que estão aqui na versão, eles merecem da mesma maneira o nosso abraço daqui. Olha, um abraço para eles todos, mas não tem pouca família. Para aqui, para a juventude, para este pessoal novo, qual era a palavra que dizia a eles? Isso eu não sei dizer, não sei porque isto agora é muito diferente. Mas Eu tenho 3 netos, só 3 netos. Tenho 2 que não têm filhos. Mas tenho um mais novo, que era um pequeno muito curioso, para ouvir, porque ele morou aqui com a gente. O pai é multeado e veio aqui para o castelo, ele teve aqui 2 anos. Ele até ia para os escudos, para as colunas. E tinha as bezerras e ali mais. E era muito curioso para perguntar ao avô certas coisas. Agora os outros, mesmo também já são grandes, vinham aí, mas não se importava saber com nada, andavam aí, mas agora este ia mais eu, e era curioso. E ainda hoje em dia, que eles vêm aí todos juntos, um pequeno ainda que gosta de saber umas certas coisas. e vale a pena porque o saber não ocupa espaço e ocupa sabedoria e conhecimento. Mas as mães dizem, mas eles ficam a olhar para elas, pensam que aquilo Que é história? que é história, Não, não é bem história. É uma história, mas só que é uma história verdadeira. é uma história verdadeira. Bem, e para este pessoal que nos ouviu e que são muitos que ouvem não só a nível regional, nacional, mas também no estrangeiro, da Freguesia das Quatro Rebeiras, para o pessoal que está na América, Canadá e noutros países, Brasil, França, seja onde for, da Ilha Terceira e dos Açores, o Canal Açores está sempre atento às pessoas e às pessoas com uma certa determinada idade, pessoas que dão um depoimento do que era a vida naquela época, quanto custou e quanto custa ainda ver coisas, notas que estão a ir embora e não voltaram mais, ficará no esquecimento, se ninguém relembrar o passado. É estes homens, estas pessoas que nos deve, estamos aqui por causa deles, foi eles que criaram destas pedras vulcânicas, deste mar, desta brisa que a gente muitas vezes saboreia nos lábios, mas foi aqui que fomos criados e somos aqui que vivemos com paz, com alegria. Se houver um jardim, um paraíso, os Açores faz parte dele, porque ainda por enquanto, felizmente, vivemos na paz, na tranquilidade, no amor, na abundância, mesmo na abundância, é vendo o que há, ainda continuamos a viver numa abundância, pelo menos numa abundância de paz e de sossego. E isso é o que vale nos dias de hoje. Tenho só a agradecer por ter estado aqui no Canal Açor, e o Canal Açor agradece porque é com as suas histórias que enriquece o nosso povo e as nossas ilhas. Está certo? E é com muito que a gente espera. Muito obrigado então. Sim.